presidente americano Donald Trump anunciou na noite dessa quinta-feira que alguns produtos agrícolas importados do Brasil, como café, carne, frutas e temperos, não serão mais taxados em 40%. O decreto presidencial vale para mercadorias embarcadas a partir de 13 de novembro. E sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com a Lígia Pimentel, da Agrifato. Bom dia, Lígia. Seja muito bem-vinda. Muito obrigado por atender ao nosso convite. Bom dia, obrigada pelo convite. Participa também desta entrevista conosco a Yael Bonfim e a Carol Esponza. Eu começo fazendo a primeira pergunta para a senhora. Apesar dessa redução de 60% nas exportações para os Estados Unidos depois da imposição das tarifas de 40%, lá em julho, o mercado americano se manteve como o segundo maior destino da carne brasileira. Mesmo com essa remoção imediata agora dessa tarifa, eu quero entender de você qual é a sua projeção para a velocidade de recuperação do fluxo de exportação. Em quanto tempo esse volume mensal pode retornar aos patamares anteriores à taxação? Lígia. Vamos lá, o Brasil hoje no mercado de carne, ele é um parceiro muito confiável, é um parceiro muito sólido, porque a gente tem bastante volume para oferecer, nós somos os maiores exportadores do mundo, né? Então, em primeiro lugar, esse é um ponto importante que fez com que nós ainda mantivéssemos os Estados Unidos como clientes, apesar de tarifas que chegaram, somando as tarifas extra cota, que nós já tínhamos antes do tarifaço, tá? Já existia. Posso falar um pouquinho melhor sobre isso depois. As tarifas de 10%, né, reciprocitárias, e as tarifas retaliatórias de 40%, a gente chegou a 70%, mais de 70% de tarifa. Mesmo assim, a gente continua embarcando para lá, vejam que interessante, tá? Isso porque a gente tem estabilidade de oferta para entregar. O Brasil é um parceiro bastante sólido, como eu disse. Isso deve fazer com que a gente volte rapidamente a recuperar de forma parcial ou integral esses embarques para lá, porque os Estados Unidos têm uma situação particular no momento de dificuldade de abastecer o seu mercado doméstico com a carne bovina. Então, eles estão com um estoque doméstico do produto menor do que a média histórica, então eles têm que buscar através de outros parceiros, e o Brasil certamente aí é um que é bastante adequado a supri-los neste momento. A próxima pergunta quem faz é a Yael Bonfim. Lígia, é prazer ter você aqui com a gente. Obrigada por ter aceito o convite aqui da Oeste. E eu queria te perguntar aqui, como você falou, mesmo com as tarifas, a gente conseguiu se manter bastante competitivo porque o nosso produto é muito barato. E eu te pergunto, então, o que faz a nossa carne ser tão barata, tão competitiva assim no cenário internacional? E também se essa isenção das taxas, se ela deve colocar o Brasil numa vantagem de preço junto aos nossos principais competidores, ou se a gente ainda tem outros desafios que a gente precisa superar, como questões sanitárias e também aí questões como cotas. Excelente pergunta. O Brasil, ele é competitivo, dado sua natureza produtiva mesmo. Tá? Enquanto os Estados Unidos trabalham com uma safra, por exemplo, de grãos, o Brasil chega a ter 13 em algumas regiões. Então, o Brasil é extremamente competitivo em termos de custos, mesmo considerando que a gente tem mais taxas aqui dentro, uma presença aí de impostos muito maior. Então, vou te dar um exemplo bem simples. Assim, nos Estados Unidos, a carne bovina ao consumidor tem 1% de imposto. Tá? Aqui no Brasil a gente tem 35%. Então a gente tem uma competitividade muito grande, principalmente pela composição dos custos produtivos brasileiros, né? O boi brasileiro ele é maciçamente produzido a pasto e não em confinamento, que é um modelo mais intensivo, que demanda maior recursos. Nos Estados Unidos, ao contrário, lá é maciçamente em confinamento e não a pasto. Mas esse é um primeiro ponto, tá? Que leva o Brasil a historicamente custar em média, 14% menos do que o resto do mundo. Tá? Então, se a gente pegar uma média ponderada entre os principais exportadores globais, o Brasil, em média, fica 14% mais barato. Porém, neste ano agora em específico, nós estamos 22% mais baratos do que a média global dos principais exportadores. Por quê? De onde vem essa competitividade exacerbada? Né? Os Estados Unidos, eles têm trabalhado com o que a gente chama de ciclo pecuário, tá? Que é um ciclo de retroalimentação produtiva estimulada pelos preços. O que significa isso? Preços em alta estimulam a produção.
Produção estimula preços mais baixos, no segundo momento. Preços mais baixos estimulam a liquidação do plantel para fazer caixa, manter as contas em ordem. E essa liquidação depois estimula preços mais altos, porque a gente reduz a oferta de animais e, consequentemente, carne no mercado. Os Estados Unidos estão passando por uma fase de liquidação já há algum tempo, reduzindo a sua disponibilidade de carne. É uma questão cíclica que foi reforçada por uma questão climática lá, a gente teve secas mais severas que mantiveram aí a necessidade de liquidação por falta de alimentação, por uma dificuldade ali de manter esses animais nas fazendas, em especial climática, tá? Isso significa que a produção de carne dos Estados Unidos diminuiu ao menor patamar dos últimos 10 anos. Ao mesmo tempo em que, veja que interessante, durante a pandemia a gente viu praticamente quase todos os governos globais aumentando dispêndio, né, aumentando gastos para manter aí benefícios da população, estimulando uma renda quase que terceirizada, vamos falar assim. E o que houve aqui, a gente viu os Estados Unidos aumentarem sua demanda, enquanto a produção reduzia. Então, hoje eles têm a menor relação produção-consumo desde 2005. Então, eles têm uma demanda muito grande internamente, frente a uma oferta menor, e isso fez com que eles aumentassem a recorrência a países externos para abastecer domesticamente, dentre eles o Brasil. Então o Brasil se tornou um expoente aí dentre os importadores norte-americanos, né, durante esse período em especial. Esses últimos, vamos falar assim, 12, 18 meses foram muito interessantes para a gente observar esse movimento. Eles cresceram muito, as importações brasileiras, dada essa competitividade brasileira. Lembrando que a gente exporta principalmente carne de dianteiro para lá, que vai ser um pouco mais para food service, são refeitórios, né? Ou então carne moída, tá certo? O Brasil não é tradicionalmente exportador de carne de primeira para lá. Depois a gente pode falar sobre isso também. Mas basicamente a gente tem se mostrado aí como um parceiro resiliente, com volume e especialmente preço. O Brasil, em contrapartida, enquanto os Estados Unidos estão nessa relação consumo-produção baixa, né, produção-consumo baixa, o Brasil é o contrário. O Brasil está na fase de liquidação. Então a gente tem uma produção recorde histórica, tá, que vem por dois motivos. O primeiro é o próprio ciclo. Então, enquanto eles estão começando a reduzir a oferta, a gente está aumentando, né, um momento de liquidação desse nosso plantel. Isso é cíclico também, como eu falei. E um segundo motivo é a nossa tecnologia. A gente, nos últimos 10 anos, mudou o nível tecnológico da pecuária, aumentou a produtividade dessa pecuária, ou seja, a gente produz mais carne com o mesmo animal no mesmo espaço, economizando área e sendo mais produtivo. Então, esses dois fatores conjuntos, multifatorial, né, fazem com que a gente seja o mais competitivo do mundo, e eles vieram buscar aqui. Questões sanitárias, olha, eu digo que o Brasil, ele está entre os primeiros aí, quando a gente fala em qualidade de fiscalização, por exemplo. Isso porque, em primeiro lugar, a gente não tem eventos relevantes, apesar de a gente falar daquela vaca louca típica, né, que não é vaca louca, são animais mais velhos, abatidos tardiamente, que têm degenerações naturais, neurais, e apresentam uma similaridade com a vaca louca, mas não é vaca louca contaminante, vamos falar assim, priônica, né? A gente não tem eventos significativos sanitários que façam a gente merecer uma pecha ruim aí em termos de qualidade de carne. O que a gente tem, sim, é uma carne que é baseada numa raça que tem maior presença de tecido conjuntivo, né, no seu desenvolvimento, que é a raça Nelore no Brasil. Quando a gente olha para os Estados Unidos, é mais a raça Angus, são raças europeias, né, que não tem esse mesmo problema. Então a gente tem uma carne que é conhecida por ser uma carne um pouquinho mais dura, eles têm uma carne um pouquinho mais macia, mas é pela natureza produtiva. Nós temos um gado que é adaptado ao nosso clima, assim como eles. Eles não têm esse problema, porém a gente acaba produzindo, né, uma quantidade aí num preço muito convidativo. Então hoje essa é a nossa situação, tá? Ô, Lígia, agora, por que essa demanda dos Estados Unidos pela importação de carne ainda está tão alta, já que você disse, inclusive, na sua fala, que historicamente eles também são grandes produtores, são grandes exportadores. Por quanto tempo essa demanda dos americanos deve continuar em alta? Excelente pergunta também. Os Estados Unidos, eles têm aumentado sua demanda por um estímulo doméstico aí, de expansão de gastos governamentais. Fora isso, tem um crescimento populacional também e é combinado a uma redução cíclica da produção deles. Então, eles estão precisando se apoiar mais em uma importação. Então, historicamente, para vocês terem uma ideia,
até 2020, por exemplo, os Estados Unidos importavam 10% da produção, hoje eles estão importando 15%, do consumo, desculpa. Eles importavam 10% do consumo, hoje eles estão importando 15%. Por quê? Eles têm uma necessidade maior de abastecer seu mercado por duas vertentes, tanto por uma queda produtiva, quanto por um aumento de demanda, tá? E isso deve se manter aí, nós imaginamos, pelo menos pelos próximos 2 ou 3 anos, porque eles começaram a diminuir o abate das fêmeas dos rebanhos deles. A fêmea é necessária para produzir bezerros, bezerro é necessário para a produção de carne em sequência, né? Então, eles estão começando a reduzir esse abate de liquidação e nível de liquidação de fêmeas desde 2023, mas ainda permanecem em patamares acima da média. Então, até recuperar esse rebanho, mas pelo menos uns 2 ou 3 anos. Então, eles vão ficar nessa situação de dependência de mercado de parceiros internacionais por mais um bom tempo. E o Brasil deve ser um parceiro importante nesse processo, com certeza. Nenhum governante ele é popular lidando com cenários inflacionários. Então, nós imaginamos que eles vão ter que lidar com o Brasil, claro, dentro de um limite diplomático, certamente, eles vão ter que lidar com o Brasil para vir buscar essa demanda, principalmente aqui, para baratear a entrada desse produto lá. Quem faz a próxima pergunta para você, Lígia, é a Carol Esponza. Lígia, na verdade, eu tenho duas perguntas, né? A gente está falando muito aqui de exportação para os Estados Unidos. E aí, muito do que foi falado, principalmente o argumento da esquerda, né? Ah, tá com tarifa nos Estados Unidos e exporta para outro país. A gente sabe que não é tão simples isso, não é assim que você tira, né, produtos que já estão, inclusive, combinados para exportação, joga para um outro país. Entendeu a elasticidade disso, o quanto a gente consegue, né, direcionar a nossa produção para um outro país. Os Estados Unidos acho que paga muito melhor do que outros países. E o outro é o que a gente viu também do governo depois dessas tarifas, uma completa inanição. Eles ficaram ali quietos sem fazer absolutamente nada e todas as vezes que foram questionados, eles falaram, deixa que o produtor se vire, né? E aí a gente acompanhou o próprio setor produtivo precisando fazer essa negociação direta, sem qualquer apoio do governo, entender como é que foi essa negociação, se vocês conseguiram algum avanço, né? Se teve algum apoio realmente do governo ou eles simplesmente viraram as costas para o agronegócio, que é o nosso, né? É o que faz o nosso Brasil rodar, a nossa economia rodar. Olha, vamos lá. A gente viu operações de arbitragem acontecendo. Por que que eu digo isso? Não tenho uma prova aqui de papel assinado para te falar. Mas o Paraguai, a Argentina e a Austrália, por exemplo, são produtores e exportadores de carne tradicionais. E o que nós visualizamos esse ano foi uma competitividade tão grande do Brasil. E, por sinal, eu queria fazer um parênteses aqui, já que a gente está falando disso. O brasileiro ele tem a carne mais barata do mundo, não só em preço, mas considerando ainda preço. Se a gente pega um salário mínimo no Brasil, na China e nos Estados Unidos e contabiliza quantos quilos de acém você consegue comprar, o maior poder de compra está com o brasileiro. Não é à toa que o Brasil é o 4º maior consumo per capita do mundo e os Estados Unidos são o 3º, mesmo com o PIB per capita que é de $80 mil, enquanto o do Brasil está em torno de 8 a 10. Então, assim, essa nossa competitividade, ela favorece inclusive a nossa cultura, que é de comer carne. Esse é um ponto que eu acho que é muito interessante a gente trazer. Dito isso, essa competitividade tão grande, essa acessibilidade que a gente tem à carne tão grande, né, ela fez com que os países tradicionalmente exportadores e produtores de carne começassem a originar mais carne aqui domesticamente, tá? Países onde existem centros de distribuição internacionais, inclusive de indústrias brasileiras, que conseguiriam fazer esse tipo de logística. Por quê? Porque com a logística você perde dinâmica. Então, nós vimos Paraguai, Argentina e Austrália aumentarem as importações de carne brasileira para, provavelmente, abastecer seus mercados domésticos sem perder disponibilidade doméstica do produto e ampliar ainda mais seu próprio produto exportado. Isso aconteceu. Então, todo mundo está falando, é triangulação de carne, será que isso não é ilegal fazer isso, não fere os acordos comerciais? Se você importar para abastecer seu mercado doméstico e pegar sua própria carne e exportar, não. Por isso que nós vimos esse movimento principalmente em países que são produtores e exportadores de carne já para os Estados Unidos. Então essa dinâmica ela aconteceu. O tamanho da nossa competitividade esse ano em especial está tão grande que permitiu esse tipo de movimento compensatório
e arbitrário, vamos falar assim, de arbitragem, né? É uma operação que a gente chama de comprar mais barato de um lado para vender um pouco mais caro do outro, aí ficar no meio. Esse é um ponto que eu acho interessante, não é muito comum, é uma distorção de mercado, mas é uma distorção que aparece quando nós temos uma competitividade tão larga quanto a que nós temos hoje, e que favorece o consumidor brasileiro, a população brasileira, a ter a carne mais barata do mundo. O que nós temos no Brasil para consumir mais carne, de fato, é um problema de renda, tá? Porque o nosso produto ele é muito competitivo, tanto domesticamente quanto fora, apesar dos discursos, né? Para eu pegar essa mesma carne e mandar para fora, eu preciso ter toda uma adequação ao mercado exportador, eu não consigo mandar carne para fora mais barata do que aqui, e essa carne não consegue chegar mais barata lá fora do que aqui por conta de toda a logística. Para mandar carne para a China, por exemplo, os contêineres passam resfriados no mar mais de 30 dias, né, 40 em alguns casos, então isso tem um custo, então chega lá mais caro, tanto que o acém aqui no mercado brasileiro custa aí, vamos falar, R$ 38 o quilo, na China custa 70, 75, né, e a China tem um salário mínimo muito parecido com o do Brasil, só para a gente também comparar poderes de compra, tá? Esse é um ponto. A respeito das ações do governo, ali em torno da imposição do tarifaço, como a justificativa do tarifaço dos 40% foi retaliatória, tinha motivos políticos ali, eu acho que não tinha muito para onde o governo correr, para ser bem sincero. Então, sim, nós não vimos ali ações positivas naquele momento da diplomacia, acho que até pelo contrário, a gente viu uma diplomacia ali se esquivando talvez de conversar em alguns momentos. Eu não sou analista política para falar, também não tenho conhecimento de mercado diplomático, mas o nosso setor, o setor produtor, o setor pecuário, se ressentiu sim de uma falta de ação. O que nós vimos foi a Frente Parlamentar Agropecuária ensaiando ali uma comissão para ir para os Estados Unidos conversar, até onde sei, a resposta foi: vocês têm que fazer essa conversa aí, esse lobby junto ao governo de vocês, não junto a nós, né? E a gente acabou ficando esses meses aí sem conseguir acessar aquele mercado de forma competitiva. Mas o próprio trabalho dos produtores é tão eficiente que certamente a gente se manteve competitivo, nos mantivemos enviando a carne para os Estados Unidos. Para vocês terem uma ideia, se a gente pegar de janeiro a junho, antes do tarifaço, a China levava 41% da nossa carne exportada e os Estados Unidos 12%. Tá? Depois, se a gente pegar esse mesmo balanço aí de janeiro a outubro, já subiu China para 45,5%, Estados Unidos caiu para 8%. Em outubro, especificamente, ficou em 51% e 3,5%, com os Estados Unidos ainda sendo nosso maior mercado. Então, o que a gente imagina daqui para frente é que, agora que os governantes aí se conversaram, os Estados Unidos também têm uma necessidade do produto, como falei para vocês, cenário inflacionário não é popular, não é interessante para ninguém, né? Nós temos o produto barato para oferecer, esperamos que daqui para frente essa retomada seja rápida, até porque a gente já tem toda essa logística montada, é só voltar a comprar. E lembrando que a medida é retroativa, né, a partir do dia 13 de novembro, então a gente acredita aí que vai ser bastante interessante o movimento, vai favorecer a carne brasileira, o setor produtivo brasileiro, e isso é necessário também, né, o produtor, que ele consiga se remunerar para que ele possa investir, porque senão a gente volta para aquele movimento de liquidação que depois reduz a oferta de carne futuramente. Então precisa haver um equilíbrio, tá? Diga aí, Yael. Eu não escuto você, Yael. É uma rentabilidade, né? Então, para efeitos de comparação, o preço médio da tonelada que a gente exporta, por exemplo, para a China, está na casa ali de $5.545. Já para os Estados Unidos, esse valor sobe para $6.420. Essa demanda por cortes mais nobres também deve se intensificar nos próximos meses, deve continuar? O Brasil, ele possui um mercado de carne de qualidade em pleno desenvolvimento, né? Nós temos esse tipo de produto hoje, só que atualmente ele não dá conta nem do primeiro escalão de classe do Brasil, tá? Por que eu estou falando isso? Porque os Estados Unidos, como falei, buscam o Brasil mais, como você disse, mais por carne de dianteiro, que é um produto voltado ao food service, à carne de hambúrguer, do que é uma carne associada à qualidade, uma carne grill, vamos falar assim. Nós ainda não temos essa capacidade de colocar não tivemos essa capacidade de colocar esse nosso produto lá nas vitrines sob esse aspecto de carne de qualidade, apesar de termos esse produto aqui em uma escala um pouco menor, né? E que hoje não dá conta de abastecer nem o nosso próprio mercado doméstico muitas vezes. Então, esse é um produto que poderia ser desenvolvido,
mas pela tradição, pela imagem que a gente muitas vezes não trabalha tão bem ali domesticamente, e pela questão da grande influência do sangue zebuíno, que a gente fala de raças indianas, da natureza da nossa produção, fica um pouco mais difícil, tá? Mas poderíamos trabalhar. Eu digo assim que a gente tem produto suficiente, classificação suficiente para atender todos os países do mundo hoje. A carne brasileira, arrisco dizer que ela é uma das melhores do mundo, porque ela tem variedade para atender vários mercados. Então pode ser que sim, mas eu acho que num primeiro momento não. Acho que num primeiro momento, de uma forma mais rápida, a gente continuaria enviando principalmente o produto que eles já têm demandado do Brasil. Seria um trabalho aí mais de marketing, trabalho de prazo um pouco mais longo, e que talvez a gente precisasse de um pouco mais de marketing aí para conseguir colocar esse produto lá. Fora o que eu falei, exportar é sempre mais burocrático, é sempre mais tenso, qualquer problema com contaminação, tem quebra no meio do processo, é muito mais fácil a gente vender essa carne aqui de traseiro internamente do que fora, tá? Principalmente quando a gente tem esse atributo de qualidade junto. Agora, a gente envia traseiro para outros mercados do mundo, certamente a gente precisa ter um equilíbrio, desmontar a carcaça e vender cada pedacinho não é fácil, né? Carne não é tudo carne, né? Carne é difícil a gente fazer esse desmonte. Porém, mesmo considerando cortes apenas de traseiro, deu para notar, você trouxe os números, a gente tem um pagamento muito melhor por parte dos Estados Unidos do que pela China, por exemplo. Então, a gente tem um mercado aí que, além de tudo, é bom pagador. Enquanto a gente exportava 12% da nossa produção para os Estados Unidos, como eu falei, de janeiro a junho, eles eram responsáveis por 14% do faturamento. Isso mostra, né, já prova aí que eles pagam acima da média. Então, ele é um mercado importante, inclusive, para essa parte da remuneração, mesmo considerando apenas a carne dianteira, que é a que a gente mais exporta para lá. Então, esse é um ponto de interesse aí para o produtor brasileiro, para o governo brasileiro, inclusive, da gente manter esse parceiro dentro da nossa carteira. Muito bem, nós conversamos com a Lígia Pimentel, aqui no Jornal do Oeste, primeira edição da Agrifato. Lígia, muito obrigado pela sua participação, pela sua presença também. Um bom dia para você. Obrigada pelo convite, um grande abraço a todos.